Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de análise de mercado da Controle Investimentos. E vamos para o que interessa, porque a gente tem alguns ativos bem interessantes que nós separamos para vocês aqui, tanto dos Estados Unidos como aqui do nosso mercado nacional do Ibovespa, chamando a nossa atenção positivamente e alguns negativamente. E é interessante, deixo aqui então a nossa opinião com os nossos ativos aqui e lembro que qualquer operação é de responsabilidade de vocês que vocês façam risco, análise, principalmente se ela cabe dentro de vocês. Não adianta a gente apresentar uma operação aqui desde que ela não esteja de acordo com o financeiro que vocês dispõem para investir. Extremamente importante para que a saúde da carteira e do financeiro de vocês sejam sempre em dia. Esse risco acaba afetando o emocional de vocês e acaba apresentando possibilidades bem ruins na hora que vocês investem fora do emocional, extra aquilo que vocês têm condições de investir, e acaba de suportar muitas das vezes o drawdown é ofertado ali por aquela operação. Então vamos para o que interessa. Então, nós temos aqui dentro da nossa carteira já a Atem, né? A 10 Network, então, empresa lá dos Estados Unidos, empresa então que fornece soluções de rede, segurança, com balanceadores de carga, proteção de contra-ataques cibernéticos. Então, eu acredito que esteja um setor extremamente interessante. As nossas próximas duas praticamente estão nesse meio de tecnologia, nuvem, proteção cibernética. Nós acreditamos que ainda é um setor extremamente em ascensão, tá? E na situação nossa aqui de A10, né, ticker Atem, então nós tivemos junto com aquele tarifaço, aquela queda nos Estados Unidos, uma queda bem forte, e nesse momento nós vamos vendo, sem dúvida alguma, uma reversão já, uma tendência positiva bem clara, né? E nesse momento, mais uma vez agora, onde nós temos uma confirmação bem interessante, porque agora nós temos os preços trabalhando a 17,44 e todos acima das médias. E as médias basicamente se organizaram praticamente no dia de hoje. Nós temos média de 9, média de 20, média de 50 e média de 200 praticamente alinhadas e organizadas. Então, a partir disso, nós temos sim um movimento extremamente interessante, uma empresa boa, um setor muito promissor e nós temos um espaço extremamente atrativo, né? Se a gente for mensurar aqui, por exemplo, um espaço topo bem recente, nós temos aqui uma possibilidade de lucro de 25, 35, espaçamento ali com certa tranquilidade, com a próxima resistência, claro, aqui em 4,62. Depois, mais à frente aqui, nós temos um gap aqui a 9 e depois praticamente caminho livre e volta aos 25% lá no topo histórico da ação. E para uma gestão de risco relativamente tranquila, a gente teria um risco aqui praticamente com um stop na nossa média de 200, o que deixaria uma operação bem tranquila, porque se ela romper praticamente o topo aqui dela, nós estaríamos pagando esse risco que nós estamos correndo. Então, no dia de amanhã, provavelmente, com um rompimento das máximas, poderiam termos entradas aqui. Na superação, deixa eu ver qual é a nossa máxima aqui, que andou desse dia de hoje. A máxima é 17,48, então a superação do 17,48 dá start numa operação com certa tranquilidade para a gente buscar pelo menos o 1 para 1 aqui e a partir daqui começar a fazer o gerenciamento com a proteção já no 0 a 0. Então, a 10, né, uma operação extremamente interessante. Depois nós partimos para a Accenture, né? Então, mais ou menos na mesma temática, né? E está com uma posição bem parecida, tá? Então, da mesma forma que depois de uma queda bem brusca de 31%, vai mostrando a sua reversão, o nosso novo alinhamento com a tendência altista, bem desenhado, né? Bem tranquilo. E da mesma forma, apesar dela não ter superado de fato aqui a média de 9, mas está exatamente em cima da média de 9, favorece o rompimento aqui da mesma forma que a 10. Em Accenture, nós também temos a mesma situação, uma empresa que é uma multinacional de consultoria de gestão de tecnologias e serviços de outsourcing, né? Então, completamente num setor promissor, tecnológico, evolução, muito campo para ser trabalhado. Então, acredito que seja uma operação extremamente interessante, uma gestão de risco até menor, né, do que a 10, né, aqui praticamente com 2%, eu ainda traria esse nosso stop aqui para 4, 4,60, 5%,
E é claro que o nosso primeiro alvo aqui seria a nossa M200 aqui com quase 8%, que representaria um alvo de 2 para 1, quase 3 para 1, tá? Então, a Accenture é a mesma coisa. Então, teríamos uma operação bem atrativa para esse momento. Outro ativo é WCLD, Wisdom Tree. Vou colocar ele aqui, WCLD. Então, Wisdom Tree Trust, né? Então, é um ETF que investe em empresas de computação em nuvem, né? Da mesma forma, extremamente promissor, muitas empresas buscando esse setor, né, para diminuir custos, diminuir superfície de ataque dentro das suas exposições de serviços à internet e diminuindo uma infraestrutura da própria empresa. Então, da mesma forma, ela trabalha já praticamente acima de todas as médias, também fez sua reversão, vem no movimento ascendente, e dentro da controle de aposentadoria nós também estamos posicionados nesse ativo e vem mais uma vez para fazer uma nova pernada. Tá? Então, um ativo bem interessante, da mesma forma que os outros ativos, traz na superação da máxima, queremos com o stop aqui de 4 a 5% abaixo das médias 20 e 200, possibilidade de a gente conduzir isso aqui de volta lá para as máximas históricas. Chegando aqui nesse topo, a gente pode proteger no 0 a 0 e conduzir a operação desse. Depois nós temos ainda o ETF das pequenas ações lá dos Estados Unidos, IWM, tá? Então, o Russell 2000, né? Então, mais ou menos, formato até bem parecido, tá? Dos últimos ativos que a gente colocou aqui. Boa parte dos ativos estão nessa temática e acredito que a gente tem uma possibilidade bem interessante. Esse aqui dá para a gente carregar um pouco mais. Ele oferece um risco mais diluído e, é claro, com alguns ganhos também mais diluídos aqui, pelo menos para a gente entregar aqui 9, 8% de retorno para um risco aqui de 4 a 5%. Okay? E para fechar, dentro dos ativos dos Estados Unidos, vamos para a AMD. Tá? Da mesma forma, alertamos no grupo, já viemos falando do ativo, empresas de chip e de placas de vídeo, equipamentos praticamente fundamentais para o mundo inteiro, né? Onde tem pouca concorrência, digamos assim, temos poucas aí que trabalham nesse setor e com tecnologias tão avançadas quanto elas, né? Então, estava num preço bem atrativo há um bom tempo, vem de uma queda bem abrupta, né? Quase 50%. E a compra aqui para que a gente traga pelo menos para metade dessa queda representaria já 26, 28%. E a gestão de risco aqui, 7 a 8, 19%. Então, estaria pagando um risco interessante. A gente tem que ficar de olho nessa M200 aqui. Já segurou uma vez e pode acabar segurando de novo e ficar preso durante um bom tempo aqui nesse espaçamento de preço abaixo da 200. É claro que o rompimento dessa, dessa média de 200 aqui pode representar um movimento mais interessante para a gente aqui no médio prazo. Okay? Então, outra empresa muito boa, setor interessante, empresa grande, muito futuro ainda de desenvolvimento de tecnologia pela frente. Tá? Claro que a gente precisa ir acompanhando os seus fundamentos, mas dentro da análise técnica a gente vai acompanhando e estabelecendo o nosso limite de prejuízo, nossos alvos, e assim nós podemos conduzir com clareza a nossa operação. Okay? Batendo no Ibov aqui, interessante porque nós estamos testando mais uma vez topo histórico recente. Né? O que vale a pena ressaltar para nós é a situação nossa aqui de dolarização. Tá? Deixa eu ver se eu coloco aqui. Dolarizar nosso Ibovespa. Na hora que a gente dolariza, a gente vê que dentro do dólar, a gente está numa sistemática ainda muito atrasada. Veja que a gente está numa lateralização muito longa aqui. Então, eu diria o quê? A sistemática para nós aqui dentro dessa operação e dentro do acompanhamento da evolução de preço, eu acredito que a gente pode, de certa forma, com tranquilidade, subir aqui mais 4 a 5%. Ah, mas Henrique, você acha que a gente vai continuar subindo? Se a gente olha o Ibovespa dolarizado, a gente está no movimento comum. Então, está dentro do padrão de execução, né? Já que o dólar avançou bastante e ainda tem mais chance com a relação com a situação do país hoje, do jeito que está, ainda teria uma certa situação bem clara ainda de tranquilidade para chegar nos mesmos pontos que vem chegando. E lembrando que aqui, lá em 2026 para 2024, veio alcançar patamares ainda maiores, né? Então a gente teria com certa tranquilidade ainda, poderia chegar aqui, daria aqui algo em torno de 5 até 9,5%, não, quase 10% de alta. E aí a gente reflete isso aqui para o mercado
em valores normais no Ibovespa, vamos voltar aqui, então no dentro do Ibovespa, precificando aqui 5%, daria aqui 146.784. Vamos marcar isso aqui, 146.784. 46.704, vamos deixar certo, pronto. Depois, os 10%, né, arredondando, daria aqui em 154.828. 154.820. Pronto, tá aqui. Então, esses seriam os nossos próximos alvos do Ibovespa, tá? Henrique, você acha que consegue chegar aqui? Eu acho que nesse 146.494 pode chegar com certa facilidade. Tenham em mente isso e conduzam as suas operações com isso. Ah, Henrique, quer dizer que eu só vou soltar minhas ações quando eu chegar nesse ponto? Não. A gente conduz conforme o gráfico, as ações, o movimento do mercado vão se apresentando para nós. Enquanto a gente estiver vendo esse movimento forte, um forte compradora no mercado financeiro, os ativos irem. Na hora que começar a chegar no meio do caminho, perto daqui, a gente faz proteção, faz realização parcial. Mas eu acredito que esse alvo para nós aqui, um curto espaço de tempo, entenda um curto mês, um mês, até 3 meses para chegar aqui, até menos. 2 semanas a gente já bate aqui, né? Não é um movimento, está falando aqui de 6 mil pontos. Vamos pegar 6 mil pontos para trás aqui e ver o quanto demorou. Aqui, ó. 6 mil pontos. Isso aqui demorou 4 semanas. Foi um mês que a gente falou. Eu acredito que pode chegar nesse patamar aqui. E acredito que com tranquilidade, como vocês puderam ver lá no nosso Ibovespa dolarizado, uma sistemática que já vem acontecendo há 4 anos. Ou seja, é natural, está dentro do padrão. Então, acredito que a gente pode chegar nos 147 mil aqui, que é, na verdade, é o que a gente falou, 824, né? Então, nesse nível aqui, acredito com bastante tranquilidade que é onde a gente pode vir parar, ok? Então, tenha em mente isso aqui e depois vamos apresentando para vocês o andamento dessas próximas 4, 5 semanas, como vai o nosso alvo aqui, tá? Então, esse é o nosso trabalho aqui de análise para o Ibovespa. Agora, alguns ativos que chamaram a atenção disso. Então, lembrando então que a gente tem um possível aumento aí de 4 a 5% pelo menos do Ibovespa, e isso reflete nas ações ali, pelo menos ali um pouco a mais, em termos de 8, 9, 12% em relação às ações, né? Então, Movida, uma empresa boa, que tem uma boa gestão, é claro que tem os seus desafios, mas dentro da parte gráfica vem se apresentando aqui como uma reversão, e agora aqui vai superando o seu topo mais recente aqui, o que vai se segurando acima dela e com essa operação a gente pode buscar compras aqui na superação da máxima de hoje e buscando aqui, deixa eu colocar no diário, buscando aqui os próximos alvos para a nossa operação aqui movida. Vejam que a gente provavelmente aqui vai ter uma resistência talvez bem forte aqui com 5% e aqui vai ser o nosso busca pelo break-even na hora que chegar próximo aqui e o nosso stop vai estar aqui embaixo em 11%. Veja que a gente provavelmente vai tentar buscar aquele recuo, na verdade, né, da nossa média de 200. Vamos buscar os nossos alvos para cá, 22% e aquele 30% que é a nossa M200 do semanal. Pode ser um alvo extremamente atrativo para a gente buscar aqui na vejo que uma gestão de risco boa, médias a favor, movimento mostrando um movimento interessante. Pode ser que talvez a gente precise usar um stop um pouquinho maior, de 12% aqui, tá? Mas temos uma empresa interessante e que pode sim gerar bons lucros aproveitando esse movimento forte que nós estamos enxergando no Ibovespa. Outra ação, chamando a atenção bastante aqui, está um gráfico mais ou menos parecido. Depois de um momento bem de queda, uma empresa recente, né, que estamos comprando aí abaixo do seu IPO e vai fazendo uma reversão interessante. A gente tem uma gestão de risco legal, já que o ativo está um tempo ali em queda. Apresenta uma gestão de risco, se a gente for colocar o nosso stop na M20, na média de 20 períodos, nós temos ali um 8,5 de possibilidade de prejuízo. Nós temos ali como uma primeira resistência 12,70, então um pouco mais de 1 e 1 para 1,3, 1,4 aqui de gestão de risco, né?
e nós podemos depois espelhar primeiro pelo menos esse movimento menor aqui para cima. Então nós podemos aqui buscar aqui os terceiros e quarto alvos dessa movimentação mais baixa aqui. E é claro que a gente fica aqui com esse ponto aqui pelo menos para a gente fazer as nossas primeiras realizações. É claro que a gente vai proteger na superação da máxima aqui do 15,86. Acredito que seja interessante essa operação em Telbras. Outro ativo que me chamou bastante atenção e apesar de gostar muito do ativo, foi um ativo que sempre tive dificuldade de entrar como o ativo sobe bastante, ele acaba dificultando um pouco a nossa vida de buscar entradas interessantes, né? Que tem uma gestão de risco interessante. Eu gostaria de comprar VEG um pouco mais próximo da média 200, nesse patamar de preço aqui. Então eu gostaria que ela fizesse ainda mais algumas correções, segurasse dentro da média 200 para nós. Então, que ela chegasse um pouco mais aqui para buscar algumas compras nesse patamar e aí buscar a reversão dela para o retorno. Tá? No entanto, esse patamar onde é que a gente vem observando está muito próximo da M200. Então, para vocês que gostam do ativo, fracionem as compras no ativo e comecem, separem 6 partes do valor que você investir nesse ativo. Comece, compra uma parte agora, se ela voltar a cair 8, 10%, compre mais uma parte. Se ela voltar a tocar a M200, compre mais uma parte. E guarda 2, 3 partes para a gente comprar na hora da confirmação de análise técnica para o ativo. É porque a gente tem as médias ainda tem ainda a sistemática ainda de tendência de descida ainda no ativo, né? Apesar que no diário a gente vai buscando talvez uma reversão nesse momento. Mas ainda no semanal, tendência baixista clara e a gente precisa esperar, é claro, essas 3 médias aqui na frente do caminho. A superação da média de 50, podemos sim voltar a buscar a média de 200 e aí de volta para o topo, no futuro próximo. Mas eu repito a dizer, eu gostaria de comprar nessa faixa de preço aqui, 40 e 37. Do contrário, nós abrimos posição na controle de aposentadoria Ibovespa. Essa posição nossa aqui é de apenas uma parte, então nós começamos a fazer a mesma compra que eu orientei para vocês aqui dentro da controle de aposentadoria. Pode ser interessante depois fazer as compras escalonadas caso venha descer para menos, que teremos o seu preço mais justo, ok? Então, com cuidado, não pesem muito a mão ainda, até porque a gente temos um contexto baixista, mas faz sentido começar a montar a posição escalonada, assim como nós fazemos aqui no controle aposentadoria, beleza? Natura, Natura, então, nós abrimos posição no dia de hoje, apesar do gráfico não ter fechado muito atrativo. Gostaria de ter fechado pelo menos no verdinho aqui, né, no positivo, mas fechou abaixo da abertura, mas ainda está na posição atrativa para nós. Né? Temos uma gestão de risco interessante, buscamos o retorno para a média de 200, já estamos com os preços trabalhando todos acima das médias mais curtas e vamos fazendo meio power breakout na 9 aqui. A gente pode ter com tranquilidade um retorno ainda para a média de 9, para a região dos 10,30, 10,28, mas acredito sim que a gente possa buscar esse movimento, apesar da situação bem complicada de Natura em termos financeiros, aí, reestruturação, mas ficamos aí com esse movimento e acredito que a gente pode buscar ali nosso segundo e terceiro alvo. E é claro que esse aqui é o alvo final e a gente vai fazer provavelmente realizações parciais no meio do caminho. Então aqui na primeira provavelmente a gente vai se proteger no 0 a 0 e vamos buscar pelo menos RP uns 11,60 em Natura, pessoal. Beleza? E para fechar nosso dia de hoje, B3SA3, tá? Se eu não me engano, B3SA3 vai chamando nossa atenção aqui para uma possível reversão. Apesar de tudo, nós temos ainda um movimento ainda no mercado muito forte altista, mas vejam a padronização dos movimentos. Vejam que estamos numa posição muito complicada. Por quê? Vejam que desde 2022, 2022, 23, 24, esse é um ponto de máximas, né, que o ativo tem dificuldade extrema de passar. Então, a partir daqui, perdendo a mínima dessa semana aqui já, ou o gráfico no diário aqui, a gente vindo perder esse 13,94, eu já estaria fora de B3. Ah, mas Henrique, vai que ela pode enrolar aqui e aproveitar o trecho aqui da alta para B3 aqui junto com o Ibovespa. Pode acontecer? Pode, claro que pode. Igual Itaúsa, que nós operamos muito tempo um caixote, né, uma lateralização longa de uns 20%, 25%.
Só que na hora que ela rompeu essa transição, depois de a gente ter pego quase 3, 4 vezes a mesma movimentação, pegando 16, 17%, depois quando rompeu a gente ficou de fora. Pode acontecer a mesma coisa aqui. Então, para quem está presente, é proteger e não pode perder esse 3,94. Perdendo, vamos fechar a operação, não faz sentido permanecer. Ao contrário, rompeu aqui, eu não compraria, tá? Para mim, a gestão de risco é ruim. Daqueles que gostam do ativo, compra a longo prazo, esse tipo de coisa, pode comprar, mas com o mesmo stop desse 3,94. Comprando aqui, voltando a bater 3,94, a operação encerra. Provavelmente a gente deve ter recuo de volta lá para a média. Ok? Então, é um alerta, não é uma operação de compra. Para quem está dentro, permanece, mas com o stop ajustado. E para quem está de fora, eu indicaria evitar o ativo. Outros ativos, como a gente já mencionou aqui, uns 4, e tem mais alguns parecidos com esse, estão muito mais interessantes para a gente colocar, encarteirar esses ativos, porque B3 já está, então, como vocês puderam ver aqui, com seus padrões aqui, antigos aqui, nas suas máximas aqui, tem muita dificuldade de passar. Não que não vá passar, tá? Não existe mercado financeiro. Faz o que ele bem entende, né? E o dinheiro manda, onde está o dinheiro maior. Tendo o dinheiro maior, quando a gente fala disso, é players institucionais, bancos, corretores, investidores estrangeiros. É o dinheiro grande, né? Onde ele está, o ativo vai. Se tiver um grande fluxo do dinheiro estrangeiro, por exemplo, entrando no B3, ela vai subir, vai romper, vai embora, ok. Mas, da mesma forma que nós enxergamos essa padronização e tem dificuldade extrema aqui, acredito que muitos investidores vão evitar essa operação em virtude do seu histórico. Ok? Então, esse foi o nosso giro de hoje. Tentei ser o mais rápido possível, 20 minutinhos aqui para a gente passar 5 ativos dos Estados Unidos, 5 ativos aqui do Brasil e deixar os senhores mais orientados com relação aos nossos índices, possibilidades de movimento. Achei o nosso estudo do Ibovespa muito interessante. Então, aqueles que gostarem, divulguem, compartilhem com outros amigos, para que fiquem atentos para verificar essa possibilidade de alta de mais 5 a 10% do Ibovespa. Pode ser bem interessante, é claro, com cautela, mas sim interessante. E para aqueles que querem aproveitar as nossas operações, seguirem as nossas orientações dentro da sua própria carteira, não deixem de participar e de assinar, então, a nossa controle aposentadoria, ok? Então, carteiras orientadas nossas, com essas operações colocadas com alvos, pontos de entrada, limite de prejuízo, orientações completas para que a carteira de vocês atinja boas rentabilidades, assim como os nossos assinantes, que nesses últimos 2 meses estão com aproximadamente 17% ali, um pouquinho mais, um pouquinho menos, por cento de rentabilidade fora a valorização do dólar. E hoje, nesse ano, nós estamos também agora oferecendo operações do Ibovespa. Então, se você tem dificuldade, tem receio, tem medo, não está tendo atividade na sua carteira, deixe isso com a gente. Nós alertamos as operações e vocês simplesmente replicam a carteira de vocês dentro da corretora. Simplesmente fazem o que a gente orienta. E isso vem dando certo, os nossos clientes estão bem satisfeitos. E isso vem deixando a gente muito feliz com o resultado que a gente vem atingindo, que é poder ajudar você a ter um rendimento digno, um rendimento condizente com aquele patrimônio e com todo o esforço que você tem para juntar o seu dinheiro. Então, não esqueçam também de seguir o nosso grupo aqui no nosso controle de investimento lá no WhatsApp, gratuito, muita informação para que a gente possa ir aumentando a nossa equipe, a gente possa cada vez chegar a mais pessoas para a gente poder orientar e ajudar os brasileiros a investir, porque não está fácil, ok? Não esqueça de deixar o nosso like aqui, já deixa o nosso like, assine o sino aqui para que vocês recebam os nossos próximos vídeos e um grande abraço para vocês, obrigado por todos e até a próxima análise de mercado da Controle Investimento. Boa noite para vocês.